Olá, pessoal. E aí, como é que estamos? Tudo bem? Acho que agora arrumei minha câmera. Ela tá boa. Ah, não tava mais, viu? Era a configuração. Querendo rodar 60 FPS. Pra quê? Se eu me mexo assim? Não tem necessidade. Mas vamos lá. Parabéns pra quem ficou até o final hoje. Parabéns. Olha, realmente, resiliência e confiança no setup. Porque, meu amigo, que mercadinho torto. Uma das projeções que a gente fez seria fazer 2 pernas de pullback no mini índice e, quiçá, fechar o gap. Ele fez as 2 pernas e fechou o gap. 6 horas da tarde? 6 horas da tarde, mas fechou. Aleatoriedade, lembra disso? Aleatoriedade. Sim, aleatoriedade. Assim, o histórico de atleta dele não nega que raras são as vezes que ele faz um movimento desse. Na maioria das vezes, quando ele não faz um movimento até as 5, 5h30, 5h40 da tarde, 6 horas da tarde ele não vai fazer, mas ele fez hoje, sim. Aleatoriedade é o nome do jogo. Então eu vou te mostrar tudo o que aconteceu no mini índice, no mini dólar. No mini dólar também foi outro. A gente vai analisar cada um hoje, vamos nos programar para sexta-feira, porque amanhã é dia da consciência negra, amanhã é feriado, Tupiniquim. Sim, feriado. E amanhã tem payroll. Dito isso, vamos para as notícias. Nós temos algumas notícias. Bom, amanhã vamos ter payroll, 10h30 da manhã. Nosso mercado vai estar fechado. Vou acompanhar o mercado Yankee, porque eu tenho acesso. Sim, eu fiz um post hoje. Se vocês forem ligados, se estiverem me seguindo, vocês vão ver uma forma de observar os tickers de futuros americanos sem pagar nada e ver eles ao vivo, on the line. Então, vamos aqui para outras notícias. Taxa de desemprego, índice de atividade industrial, Fed Filadélfia também tem um impacto legal. Isso aqui tudo às 10h30 da manhã, amanhã. Venda de casas dos dados amanhã, meio-dia. Fechado. Sexta-feira, PMI industrial e o PMI do setor de serviços. Pô, os dois ao mesmo tempo. Cara, vai ter volatilidade isso aqui, hein? 11h45 da manhã de sexta-feira, pode anotar. PMI. E principalmente 9 horas da manhã de sexta-feira, meu amigo, quando esse mercado abrir, se o payroll for enlouquecido e for muito aquém ou muito além do esperado, meu amigo, pode esperar uma volatilidade sinistra, que a bolsa vai abrir e já vai entrar em leilão, ou nem abra, já entra em leilão direto. Vamos para o 60 minutos, mini índice. Aí, gracioso, fez, né? Esse cara, olha, vou te dizer, cara, é muito bonito isso aqui, hein? Foi lá, mostrou os dedos. Tá vendo? Why? Bom, estamos com problemas térmicos aqui. Pera aí. Não sei o que aconteceu, não faço ideia do que aconteceu. I do not know. Agora sim? Bom, fechou o gap. Completou as 2 pernas de pullback. Cara, deletei aquele movimento medido, porque não, né? Agora que ele fez essa perna de baixo, aquele movimento medido vai pro espaço. Não queremos mais saber dele. E aí a pergunta que não quer calar, bom, cara, o payroll pode bagunçar toda essa história, então a gente tem que ver, mas sim, continua bullish, sim, e se vocês viram hoje, por exemplo, na live, eu fiz esse movimentinho que ele fez desde aqui de baixo aqui, mas vamos lá, vamos pegar daqui então, beleza, era onde eu tinha apontado mesmo, tinha apontado desde ali, quando ele rompeu ali a média de 21 e veio até aqui, bom, temos aqui 50%, 33 e 20, né, ou seja, 2/3, ele recuou ali num ponto fantástico, entre 50% 20%. Essa região é uma região fantástica para um back, que na verdade é o quê? Sentido de mercado. Mas agora, sempre tem problema. E o nosso problema é o payroll, meu amigo. O payroll vai bagunçar tudo. Toda seca. Me 2 pastel. Vou morrer de fome. Quer comer porcaria? Comer uma água saborizada de limão com alecrim. Água da pedra. Não recomendo. Segue bullish, mas, cara, amanhã não. Sexta-feira o payroll vai bagunçar toda a história. Por aqui, cara, tudo certo. Fechou o gap. Chegou numa região em que ele poderia estar só buscando o fechamento do gap. Sim, tem um gap mais baixo ainda. Mas, cara, aqui ele vai ter que virar efetivamente vendedor de novo e colapsar. Aí sim. Aí colapsou, virou bearish de vez. Pra fechar esse gap aí, é bearish de vez. Sabe por que é bearish de vez? Porque ele vai voltar para aquele megafone de 2025 quase que inteiro. Aí, meu amigo, azedou o iogurte. Aí ele volta pra lá e ele pode ir lá retestar fundo. Aí pode fazer um puta de um movimento bearish. Podemos citar Stormer aqui, né? O tal do V15 e aí depois o A15, né? Então são 15 dias de alta, 15 dias de baixa. No good. Mas não vamos acreditar nisso. Vamos acreditar na potência do mini índice bullish como nunca antes visto na história desse país. Raras foram as vezes que eu vi movimentos tão grandes assim, tão impactantes assim, tão direcionais do mini índice. O mini índice não faz isso normalmente. É isso, bullish. Então tá. Vamos para os 25 mil tickets. Mini índice, dê uma olhada nesta caraja. Difícil, bem difícil de operar. Vamos ver se a gente consegue deixar ele certinho aqui. Cara, tentei pegar esse movimentinho aqui, ó. Demorei um pouquinho, não tava aqui presente no momento. Tava escutando, mas não tava presente, tava longe. E, cara, perdi essa oportunidade de poder fazer essa entrada de 500 pontos direcionais. Depois ele entrou no range, tentei vender ele naquele pullback. Meio que não segurei necessário porque eu abri a operação sem querer. Na verdade, a plataforma travou e eu apertei mais de uma vez ali no negócio. E quando ela destravou, ela abriu mais ordens. E aí eu fiquei na pressão e acabei não coletando da maneira certa. Coletei só 200 pontos em média aqui. Mas deu certo, consegui fazer. Depois eu peguei e fiz outro movimentinho. Cadê? Aqui. Imaginando que ele ia explodir. Eu imaginei que era um movimento muito explosivo para fazer
uma bear trap, não veio, não quis acelerar, e eu vazei e fiz uma ótima saída, porque realmente ele violinou. Um dia extremamente difícil. E ninguém imaginava na história desse país que ele ia fazer isso aqui com essa história de atleta dele aí, de fazer movimentos pós 18 horas. Ninguém imaginava. Ninguém. 2 pernas de pullback? Sim. Fizemos as projeções ontem, falamos do fechamento do gap, mas, cara, essas 2 pernas de pullback estavam muito mais plausíveis e palatáveis do que o fechamento de gap por causa do movimento lentíssimo que ele fez a manhã inteira e só foi começar a fazer um movimento direcional lá para meio-dia e 18, meio-dia e 25. Quem ficou até o final, meus parabéns, resiliência total, mas o histórico de atleta não conta essa história do mini índice, ele não faz esse tipo de movimento. Aqui foi o quê? A aleatoriedade clássica. Que esperar? Cara, a gente tem que esperar o payroll para amanhã e a gente tem que esperar também o PMI, que vão ser os 2 PMI de serviços e de manufatura, né? Eu sei que vão ser os 2 PMI, cara, e aí vai ser assim, ó, uma volatilidade muito boa às 10h45 da manhã e às 9 da manhã já vai abrir uma loucurada. Pode ser que, cara, a nossa bolsa já abra em leilão, abre e já entra em leilão, ou nem abra, fica em leilão por causa do payroll, depende de como que ele vai vir. Eu ainda acredito que esse movimento aqui é um movimento para atrair vendedores. Ainda acredito que ele... Olha o que ele fez, isso aqui era o provável range que ele tinha armado, né? Esse aqui foi um range mais forte ainda, né? Esse aqui, pra mim, continua sendo novo. Esse aqui, o range que seria de base pra fazer um breakout, só que tinha um gap ali embaixo, né? Então esse range prévio, sendo perdido dessa maneira aí, pô, eu fico meio que sem rumo, né? Porque daí o novo ficou lá em cima, perdeu o prévio, fez toda a rotação. O que Joseph James ensina nesses casos é assim, ó, como esses 2 ranges estão muito próximos, isso aqui pode ser um único range, entendeu? E aí tu faz um mapeamento de até onde ele foi ou até onde ele possa ir pra depois estipular aí um parâmetro, né? Uma rotação de pêndulo, né? Fechamento de gap pra mim era o objetivo dos caras. Fechou o gap, cara, eu acho que agora, a partir de agora, eu ia começar a fazer um movimento para o retorno desse range, para cruzar ele, quiçá retestar o topo e chegar nos 161 mil pontos. Tudo vai depender da resposta do PMI e a resposta do payroll. Vamos para os 60 minutos. Mini dólar. Mini dólar, por sua vez, lembra que eu falei para vocês? Eu não recomendaria uma compra. Ele tentou fazer essa compra várias vezes hoje, né? E sempre foi negada, né? Então, o que me leva a crer, né, que nesse caso aqui dos 60 minutos, nesse range que ele ficou por muito tempo, ele tá fazendo um range de livro que Joseph James fala, né? Ele arma o range, um bear range, porque um bear range, né? Porque o bear range ele é armado num movimento de baixa. Aí ele vai pra cima, tudo que a gente quer, pra depois a gente ter um parâmetro pra medir ele até onde ele pode ir quando ele cruzar esse range. Então, teoricamente, seria essa rotação aqui a esperada, ó. Vai até aqui, a gente já tem uma régua e ele pode vir até aqui pra cruzar esse range. Ou quiçá, chegar nesse fundo, pelo menos, pra testar, né? Então, tudo indica que o dólar continua bearish e o que o índice tá fazendo é uma atração de vendedores para fazer o tal do slingshot reversal, que o Joseph James chama, que é um V-bottom, né? Probabilidades, né? Probabilidades. Vamos ver o diário aqui dele pra ver como é que ele tá. O diário já sentiu. Ele nem, ó, cara, ele nem chegou na média de 21 do diário. Ele nem chegou nela. Nem chegou nela. Só isso que eu tenho pra te dizer. Ontem ele fechou o gap, hoje ele fez as 2 pernas de pullback e ele não chegou na média de 21. Nós temos priors aí, como eu disse no outro dia, né? Prior aqui, ó, bem importante, ó. Tem prior aqui, bem importante, ó. Ele pode bater e toma. Então, continuo seguindo esse mesmo padrão, esse mesmo desenho, esses mesmos movimentos. É mesmo aqui, ó. Aqui a manipulação. Então, bearish total. Olha, ó, cara, olha onde tá a distância na média de 200 do negócio. Média de 21. Ele não chega na média de 21. Toda vez que ele chega na média de 21, ele capota. Tá vendo? Média de 21, 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 21. Aqui manipulação total. Big players se desfazendo de posições, chamando compra e depois realizando. Toca aqui, ó, capote. Meu irmão, isso aqui é bearish. E o dólar sendo bearish, como eles são antagonistas, o dólar sendo bearish, o índice é bullish e segue bullish. Então, essa é a minha visão dessa história toda. Correto, mundo? Vamos para hoje. 5 mil tickets. Mas tá difícil isso aqui, tá me irritando, hein? Isso aqui tá me irritando. Bom, isso aqui foi o nosso amigo dólar, nos 5 mil ticks. Dê uma olhada nisso. 5 mil ticks, 5 mil trades. Cada 5 mil negociações ele fechou um candle. Vocês estão vendo a quantidade de candles que tem? Isso aqui, por incrível que pareça, foi o dia de hoje. Como que tu vai operar um troço desses? Me explica. Fechou as 2 pernas? Fechou. Ele foi lá buscar as 2 pernas. Buscou as 2 pernas e toma. Mas ele buscou, né? Ele foi lá, né? Quase mudou a característica, quase mudou, quebrou a estrutura para seguir comprador. Perdeu. Foi lá embaixo, mudou a característica do preço nos 60 minutos, passou a ser vendedor. Hã? E essa violinada? Cara, isso aqui é uma violinada, brother, que quebra contas. O que esperar? Esperar passar o payroll, observar como vai ser o PMI para ficar de fora do PMI, até que ele defina um movimento. E, amigo, ó, pra mim, só dele não ter conseguido se manter
dentro desse range aqui, ó, do novo, só por ele ter feito isso, porque eu imaginava que ele ia conseguir fazer essa rotação aqui, não conseguiu, de maneira alguma. Ele chegou aqui, já capotou. Eu vislumbro reteste de fundo, fazendo parciais nessas regiões aqui de priors, ó. Ele tá aqui, eu coloco aqui um prior, e esse prior aqui também é importantíssimo. Então, às vezes ele vem pra cá, volta, desce mais um pouco, volta, desce mais um pouco, entendeu? Ele não desce, ele desce de escadinha bem sofrido, mas ele desce. Pra mim, fechou as duas pernas de pullback, completou o movimento que ele queria. Talvez, apenas talvez, pode tentar uma outra perna pra tentar chegar lá em cima, acho pouco provável, mas aleatoriedade é o nome do jogo. Mas observando de perto os movimentos que ele fez aqui, cara, muito difícil de compreender aqui, ó. Quebra a estrutura, muda a característica do preço, quebra a estrutura, muda a característica do preço, vai pra quebrar a estrutura pra ser vendedor, violina, muda a característica do preço, vai pro alto, muda a característica do preço, quebra a estrutura, vem, quebra a estrutura. Aí lá em cima violinar todo mundo e volta pra baixo. Meu Deus. Tem que esperar passar o PMI ali, passar o PEO, passar, ver como é que ele vai se portar antes do PMI e operar pós-PMI, louco. O dólar é isso, não tem arrego. E aí o dia de hoje foi torto. O dia de hoje, infelizmente, foi torto. Foi torto. Não foi amigo meu. Mas me deu lucro. Fizemos aí 50% das operações vencedoras, né? Perdi metade do que eu ganhei. Acontece. Na conta safe, que tá chegando ao final, não sei se eu vou conseguir atingir o objetivo que eu queria, de 100%, mas vou conseguir recolher algum troco. Rompemos o nosso topo histórico aí da conta safe. Temos o topo histórico 442, se eu não me engano. Chegamos a 697. Então isso aqui é o bruto, isso aqui é o líquido. Estamos em 58%, quase 59%. Acredito ser 59% por causa da diferença de 12 centavos dos contratos do dólar. Então deve estar em 59%. Não sei se eu vou conseguir chegar aí até os 100% para conseguir resgatar ali o dobro do que eu coloquei lá. Mas é uma grande experiência, tô gostando demais da conta safe, recomendo demais, tô sempre falando sobre isso. Vou fazer mais alguns meses de conta safe até março. Em março eu vou de novo botar uma grana mais pesadinha e vou pra conta cheia mesmo pra fazer esses mesmos movimentos, sem stop, stop de olho. Não coloco meu stop não aparece no booking, só aparece a minha entrada. Nem meu take aparece, eu monto meus takes, na hora, on the line. E é isso, estou feliz com o resultado. Por hoje é só, aproveitem o feriado. Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe seu like, cogite a possibilidade de me seguir, comente o que você viu desses movimentos, se você acha que esse conteúdo agregou ao seu setup, por favor, comente, deixe seu like, faça alguma coisa, diga que qualquer coisa, só pra ver que alguém tá vendo isso. Lembre-se que de segunda a quinta eu faço projeções, eu libero elas pós 9h30 da noite, faço também lives todos os dias pós meio-dia pra mostrar tudo que eu planejei, ver se eu executei ali efetivamente, se eu obtive lucro. E vem comigo nessa incrível jornada. Boa noite, bom feriado e até sexta-feira pós meio-dia ou até segunda-feira nas projeções. Fiquem bem.